tem filho numa idade aí, digamos, tamanho do filho da irmã Francineide lá, o Samuel. Incentiva o seu filho a aprender um instrumento. Se você fazer tomar gosto pelas coisas de Deus, ter prazer em trabalhar na casa do Senhor, porque em vez de chegar na adolescência de se ocupar com as coisas do mundo, vai se ocupar com as coisas de Deus. Mas depende muito do incentivo dos pais. Os 3 anos de estudo do meu filho foi cruciante. Eu tive que trabalhar duro com ele. Depois ele fez 8 anos. E formei um grande pianista. Tá? Então, sempre no começo é difícil, mas isso tem que ser trabalhado. Né? Eu estou tentando trabalhar com a minha neta para ela estudar piano. E agora não venci não, ela está vencendo. Quer ver se eu consigo vencer. O Wilson, ele disse, olha, música não incentiva, você obriga. É verdade que eu obriguei o meu filho. É. Ninguém vai sentar ali e ficar... Para, dó, ré, mi, fá, dó, ré, mi, fá. Pega firme. Música é tempo, dedicação, treino. Eu quando estudei, eu estudava junto com o Daniel, com o André. Eu só parei porque disse, eu vou ser um pianista que meia boca eu não quero ser. Aí disse, se você estudar menos de 3 horas por dia, você não vai ser pianista bom nunca. Falei, então eu vou sacrificar a igreja. Porque o tempo que eu tenho para meditar e cuidar da obra, eu tinha que estar estudando música. Então, muito maior é o ministério do que a música, no caso meu de pastor, né? Parei por causa disso. Porque, você sabe, uma pessoa que delira com música boa sou eu. Tá? Sou apaixonado por música de qualidade, né? Música boa. Vamos ler Apocalipse capítulo 6, versículo 10. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Senhor Deus. Deus está respondendo o clamor das almas debaixo do altar. Deus agora mesmo está terminando com os gentios e voltando para os judeus. Jesus Cristo revelado a esta igreja, está levando ela para casa e se revelará aos seus filhos, seus servos, os 144.000, que pediu vingança do sangue, como foram mortos no holocausto. E o Senhor disse, descanse em paz, te dou vestes brancas. Eles não morreram. Vestes brancas é justiça. Disse, aguarde um pouquinho, que vai vir 144.000 logo depois de vocês. E quando eles forem martirizados, vai completar o número. Então haverá uma ressurreição. É aquela que nós lemos em Apocalipse, que houve um terremoto e caiu a 10ª parte da cidade, quando Elias e Moisés foram levados ao céu. A igreja irá para casa antes que isso aconteça. Estamos vendo as peças se encaixando, estamos vendo o quadro Senhor completo agora. Homens que não conhecem a mensagem, homens que ensinam dando risada um assunto tão sério que devia derramar lágrimas, mas por falta de
de revelação do que está sendo ensinado, eles tratam como história. Nós não tratamos isso apenas como história, mas a profecia se cumprindo. E estas profecias nos trouxe até aqui. E chegamos aqui, Deus nos separou, através da mensagem de um profeta, para ouvir o que o Espírito do Senhor tem a nos dizer. Fora da era de Laodiceia, fora das eras da igreja, esse é o tempo da noiva, e esse é o ministério, a estação do arrebatamento. Pai, nos ajude, como cristãos, viver para Ti nesse tempo. O mundo não nos atingirá, as pragas não nos alcançará, porque estamos certos que o Senhor nos tomará antes que isto aconteça. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Pode sentar. Tá aqui. Obrigado, viu, irmãos? Culto sexta-feira, dia 29, às 19h30, lá em Brasília. Sábado, às 18h30. Domingo, às 9 horas da manhã. E depois à noite, horário normal, em Ceilândia. Pois bem, eu não vou ter tempo para fazer muito comentário, mas eu vou abrir aqui no parágrafo 99 do terceiro selo. O profeta diz assim, vamos ajuntar isto. Antes de uma palavra, é um pensamento. E um pensamento tem que ser criado. Então os pensamentos de Deus chegaram a ser criação, quando foram falados por uma palavra. Assim é quando ele se apresenta a você como um pensamento. Seus pensamentos, e é revelado a você. Então ainda é um pensamento, até que você o fale. Essa é a razão. Deus, pensamento é criativo. Deus pensou através da mente do profeta. Era um pensamento de Deus. E quando o profeta falou, o pensamento de Deus, que Deus pensou, criou esquilos. É isso que vai vir para a noiva. Um pensamento você fala e cria. Deus pensou na ressurreição de um peixinho através da mente do profeta. Ele chamou o peixinho à vida. Deus pensou na salvação dos filhos de Múzer. E ele falou, e eles foram salvos. Deus pensou em tirar aquele tumor da irmã Meda. Ele falou, o tumor saiu. Deus pensou em parar uma tempestade. Aonde Deus estava pensando? Deus estava pensando através da mente do profeta. E ele disse que a tempestade parasse, e ela parou. Parágrafo 99. Deus pensa através dos nossos pensamentos. E quando você fala o pensamento de Deus, ele é uma criação. Ele se materializa. Isto é arrebatamento. É uma criação de Deus. Quando Deus chamar esta igreja, antes que Deus chame esta igreja para subir, ela chamará os santos da nossa era. Aqueles que o profeta viu quando esteve lá, naquela dimensão, aqueles serão chamados por ela. Porque a voz da ressurreição está na noiva. Amém? A voz está na noiva. E quando você fala, você traz eles aqui.
E quando eles estiverem aqui, a mesma palavra que você falou para eles vir aqui, essa mesma palavra, ao vê-los, nós nos fundiremos em outro corpo. Esse será deixado de lado, então o arrebatamento se dará. Começa com os santos da sexta dimensão, chega até nós, a palavra que falamos, e ao vermos, nós seremos transformados. Esse é o último episódio, essa é a última parte da mensagem. Esse é o poder de Deus manifestado em plenitude, em gente simples, humildes, que ama a Deus e que entregou sua vida a Deus, tá? Agora, aqui vou abrir para vocês o quinto selo, mensagem antiga, porque eu perdi meu quinto selo, estou procurando ele, eu vou achar, dessa outra impressão aqui. Eu quero ler isso aqui, notem bem. No tempo quando Deus ia livrar o mundo antes do dilúvio, Ele mandou uma águia. Quando decidiu livrar Israel, também mandou uma águia. Não crê você que quando João estava na ilha de Pátimos, esta mensagem era tão perfeita que não podia nem mesmo ser confiada ao anjo? Quando João estava na ilha de Pátimos, esta mensagem aqui, essa do sétimo anjo, era tão perfeita que ele não confiou em um anjo. Agora, um anjo é o mensageiro, porém sabia você que aquele mensageiro era um profeta? Aquele mensageiro que estava pregando esta mensagem para João era um profeta. Ele era um profeta, o qual revelou a João completamente este livro de Apocalipse. Agora, vejamos o que João viu. Diz: eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para adorar. E disse-me o anjo: olha, não faças tal. Nenhum verdadeiro profeta receberia a adoração do mensageiro qualquer, porque eu sou o teu conservo e de teus irmãos e os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Atos 22, Apocalipse 22, 8 e 9. Quem? João na ilha de Pátimos, recebendo as revelações do Apocalipse, as eras da igreja, as trombetas, os ais, os selos. João, aquela mensagem era tão perfeita, tão poderosa, que ele disse: não, isso aqui só pode ser ele. E foi ajoelhar, dobrar-se para adorá-lo. Disse o anjo: não faça isso, eu sou um profeta, eu sou conservo teu e de teus irmãos, você adora a Deus, não a mim. Então o profeta diz aqui, no quinto selo, era uma mensagem tão perfeita, que Deus não confiou nem um anjo. Na primeira vinda, Deus enviou uma mensagem para uma mulher, através de Gabriel. Ele confiou aquela mensagem a Gabriel. E aquela mulher virgem creu e trouxe a palavra encarnada. Será que esta mulher hoje, que somos nós, estamos crendo para trazer a palavra encarnada? Nós não recebemos a mensagem de um anjo celeste. O anjo celeste trouxe ao terrestre, e o terrestre entregou para nós. Entendeu?
Então, Deus tinha uma mulher na sua primeira vinda, e um anjo anunciou a ela, se aquela mulher voltasse atrás, ela tinha que voltar lá no profeta dela, que era o profeta Isaías, e ver que uma virgem ia conceber, no capítulo 7, verso 14. Se aquela mulher voltasse atrás, ela ia lá em Isaías, capítulo 9, verso 6, sabia que aquele menino era Jeová, e aquele menino Jeová, ela era portadora dele. O Deus Jeová hoje está dentro desta igreja. Ele foi gerado na minha alma, na sua alma, pela predestinação, pela eleição, pela palavra que Ele enviou. Agora, só um instantinho, que Deus me ajude, eu sei ter com vocês mais uns 40, 50 minutos. O que você acha? O irmão Branham, Deus disse assim, olha, vá ali. E ele ouviu a sogra. E ele não foi. Ele perdeu quem? Uma filha e esposa. Num enchente, que ele trabalhou como um desesperado salvando vidas. Depois Deus falou, você não me obedeceu, ouviu a sua mulher? Ouviu a sogra sua, o resultado é esse, perdeu a mulher e filho. Ao preço, estava custando para o irmão Branham essa mensagem. O profeta teve tanto desespero ao perder a mulher e a filha, que ele estava fazendo manutenção numa rede elétrica de 14 mil volts, tirou a luva da mão e pulou para pegar o cabo. Ele acordou do outro lado chorando. Ele tinha um revólver que nunca falhou, nunca picou uma bala. Ele pegou aquele couro, levou na orelha e puxou, picou todas. Jogou de um lado, explodiu o tiro. Será que o irmão Branham estava brincando de suicídio? O desespero era tão grande que ele quis dar um cabo à vida dele? Agora, Deus não permitiu, porque esta mensagem ia chegar aqui. Esta mensagem custou a vida de uma mulher jovem que morreu com tuberculose, custou a vida de uma criancinha chamada Sharon Rose. Esta mensagem custou a família do profeta. E a gente pega isso de bandeja. A estante cheia de mensagens, mas não lê nenhuma. Ali, ó, chegou a mensagem nova, né? O Modal está distribuindo aí. Eu trouxe quarta-feira para cá. Véu interior. Quando Deus parou e disse assim, olha, ô demônio, esquenta essa fogueira aí, muito mais do que isso. Essa fogueira não está boa, não. E Nabucodonosor mandou aquecer 7 vezes mais. A Babilônia virou um clarão. Então Sadraque conhecia a história, que iam jogar ele lá dentro, e encontrava um anjo abanando o calor da fogueira e saía sem sequer cinza no corpo. Não, Deus não mostrou isso para ele, não. Daniel vai para a cova dos leões. Não, ao chegar lá, as mandíbulas do leão estão presas, eu vou entrar lá e vou trazer um testemunho. Ele foi lá para ser comido. Agora, como que Deus deu essa experiência para Sadraque, para ser contada no mundo hoje, em todas as igrejas cristãs do mundo? Essa experiência com Daniel deu, sim, hoje estamos contando a história. Mas será que se nós estivéssemos diante da fogueira, diante do martírio de Policarpo, será que a gente ia enfrentar essa situação? Eles tinham revelação de que se Deus nos livrasse, eles seriam livres do outro lado do inferno.
que o diabo não podia tocar neles. Eles tinham a revelação de que, entregando a vida deles ali, eles estavam mais seguros do que negar a Deus para não entrar na fornalha. Agora eu conto a experiência de Sadraque, Mesaque e Abidnego, conto a experiência de Daniel, conto a experiência de Pedro em Atos 12 na cadeia, de Paulo em Filipos na cadeia e Silas, contamos a experiência, mas essa experiência custou, teve um preço, e nós queremos ter uma experiência com Deus, ventilador, ou seja, ar-condicionado no calor, de braço cruzado, uma oraçãozinha nesse tamaninho assim, para dormir, para levantar, quando faz, a Bíblia, a mensagem está lá, e ainda você pensa em arrebatamento? Deus, Ele põe os seus filhos em apuros, para ver como eles reagem. Qual a atitude deles? A minha história é maravilhosa. Eu não tenho a minha família na igreja. E você pensa que eu não fiz caminho? Você pensa que eu fui um negligente? Você pensa que eu fui um desavisado? Todos eles cresceram bem debaixo das minhas asas. Por que eles estão aqui? Falei lá em Extrema ontem, aquela igreja de Extrema, só de sobrinhos os bancos não comportariam. Todos no mundo. E você pensa que o diabo vai me desautorizar, me envergonhar? Você pensa que eu estou frustrado? Tivemos cultos, quantos cultos tivemos aqui, que lotava a cantina lá em cima e 2 carreiras de cadeira aqui para completar os bancos. Acontece isso hoje? Se isso não é uma manifestação de Deus, é um sinal para uma igreja que tenha a mensagem não de uma maneira intelectual, mas revelada, e não tem tido vazamento, brecha, e pessoas têm escapado. Quem foi negligente? Quem não entregou o recado, a mensagem de Deus? E eu queria que o diabo levantasse o dedinho dele e apontasse aonde essa mensagem não foi pregada de ponta a ponta. Ele sabe que não tem lugar para isso. Mas eu não posso eleger ninguém. Eu só posso pregar o que foi confiado a mim desta mensagem. E aqueles que estão no mesmo Espírito recebem. Assim é comigo, com todos os ministros verdadeiros desta hora. Bem-aventurado aquele que tem ouvido para ouvir e guardar a palavra. Eu pensei em passar esse vídeo, só alguma parte, falei para o irmão Fábio, passa ele completo. Porque esse homem não sabe nada do que está acontecendo, mas ele mostrou os episódios dentro da história, né? Os acontecimentos. A coisa mais nojenta dentro de uma igreja é uma pessoa que faz política. Isso é desgastante, nauseante. E tem pessoas que ela não tem ouvido para ouvir a palavra, mas para inventar história, ela nem na igreja vem, mas quando vem, ela vem afiada. E Deus disse, não vou mandar um anjo não, vou mandar o meu profeta pregar para João. Tá? Está aqui. Apocalipse 22, 8 e 9. Quem que era?
quem que é o anjo revelador? Deus deixou esse profeta em silêncio por 2000 anos. Esse profeta não apareceu em 7 eras da igreja, em 2000 anos. A igreja foi para o martírio, mas chegou um tempo que ele disse: eu tenho uma pessoa que vai nascer e assim, e o seu nascimento vai ser marcado por uma estrela que vai visitá-lo, a sua vida vai ser marcada, e vou dizer para ele, para não beber, não fumar, e não contaminar o seu corpo, porque eu vou ter uma obra para ele no futuro, e eu vou cuidar daquele homem, vou cuidar daquele vaso. Ele não bebeu, não fumou, não prostituiu, ele guardou a palavra, e no tempo certo, que ele estava preparado, disse: agora você vai abrir esses mistérios que João viu e não escreveu, porque eu disse: não escreva, escreva os símbolos, mas os mistérios não. Mas João conhecia os mistérios, só escreveu os símbolos, e disse: vai vir. E aquele profeta veio exatamente no meu tempo, no seu tempo. Eu tive a graça de Deus de alcançar este tempo. Eu podia ter morrido lá atrás, eu podia ter morrido antes de conhecer a mensagem, num acidente, eu podia ter morrido quando fui alcoólatra, mas Deus me manteve vivo para estar aqui nesta manhã e pregar que esse Deus está vivo em nosso meio. Esta casa é onde Ele se faz presente. Isso é graça, isso é misericórdia. Graça, misericórdia. Isso não é uma casualidade. Isso não me fez religioso e nem um fanático. Isso te fez um cristão nascido de novo, com a experiência do reino dos céus aqui na terra, porque o céu desceu aqui na terra através desta mensagem. O reino de Deus está aqui nesta manhã. Amém, amém, amém. Eu valorizo isso, eu dou minha vida por isso. A minha vida pertence a Deus. Eu sei. Eu não tenho muito tempo mais, eu tenho 74 anos. Mas Deus está tendo cuidado de me manter em pé. Deus está tendo cuidado. Se Ele não tivesse cuidado, Ele tinha me deixado sem voz há uns anos atrás. A minha voz está tão boa quando eu comecei a pregar. Fui fazer uma cirurgia, que vocês sabem disso, e o médico disse para mim, o meu genro foi comigo, que trabalha na área da saúde, disse: olha, não garanto a vida dele. E o meu genro perguntou: doutor, não garanto. Eu não garanto que ele vai sobreviver a essa cirurgia. No coração. Aí já me convidaram para pregar numa igreja aí, eu fiz até uma festa comigo. Me levaram lá, eu preguei naquela igreja, fizeram uma festa comigo. Ele vai morrer mesmo, eu passo a mão na igreja dele. Estou vivo. Isso foi em 2015. Faz 10 anos. Tive umas crises, por teimosia, que queria me levar para a UTI, eu não quis ir. Me levar para casa. Chegou em casa, eu tive crise, uma crise violenta. Eu estou aqui vivo. Deus cuidou disso aqui. E Deus cuidou de mim, para que eu cuidasse de você. Amém. Se você não pensa assim, seu pensamento está errado. Ele cuidou de mim para cuidar de você. Deus sabia que você precisava desse ministério aqui em São Paulo. Deus sabia que um verdadeiro ministério ia ter nessa cidade, e eu estou certo disso. Eu saí fora, né? Do que eu estava falando. Estava falando assim. Lembrei. Quando passaram 2000 anos, Deus pegou, fez uma criança nascer para receber a mensagem daquele profeta
de Apocalipse 22, 9. Por isso que o capítulo 46, versículo 10 de Isaías diz, nós lemos aqui, não lemos? Eu fiz desde o princípio. Deus não começa a obra pelo começo, começa pelo fim. Pelo fim. Eu vi isso desde o princípio. O Cordeiro morreu desde o princípio. Essa mensagem estava em Deus desde o princípio. Você estava em Deus no princípio. Deus te viu exatamente aqui nessa manhã cochilando no banco, mas eu estou pregando para você que está cochilando. Deus te viu aqui. Deus me viu aqui, eu dei uma pancada aqui no público, está sangrando um pouco, tá bom? Deus te viu de cabelinho cortado, mas Deus te viu, nunca viu você de cabelo cortado. Eu cortei, você cortou quando você não sabia nada, mas o dia que Ele te mostrou, você separou. Deus nunca te viu de cabelo cortado, Deus nunca me viu um bêbado, Deus nunca me viu um homem aí das noitadas de orgia de São Paulo, na década de 70. Aquele homem não existiu. Aquele homem era apenas um crápula do diabo, e o diabo queria massacrar e levar ele mais cedo. Se eu estou aqui, se você está aqui, Deus te preservou e te guardou para este tempo, para esta hora, e Deus disse, eu tive Sadraque, eu tive Noé, eu tive Samuel, eu tive Josué, agora eu tive Paulo, eu tive William Branham, agora eu estou no lugar deles, você está no lugar deles. Eu tive uma Sara, eu tive uma Rebeca, eu tive uma Ruth, eu tive uma Esther, agora você está aqui no lugar delas. Amém. Eu tive o Eliezer veio, o mensageiro de Deus. Deus disse assim, eles vão substituir, eles vão estar no lugar de Rebeca, vai estar no lugar de Sara, vai estar no lugar de Abraão, vai chamar as coisas que não são como se já fossem. Eles vão receber uma mensagem, eles vão parar na brecha, não vai ter vazamento, não vai entrar juízo nesta arca. Amém. Ele me viu, ele te viu, que ele começou a fazer as coisas do fim e não do princípio. Deixa eu adiantar, senão você não almoça hoje. Eu quero dormir daqui a pouco. Chegar até o fim sem os sinais. Lembre-se, ele era muito religioso. Esse camarada Judas chegou até o fim. É lamentável, é duro, é triste, mas saber que tem gente que não vai até o fim. Eu conheço dois tipos de pessoa. Um que já chega dizendo assim, olha, essa doença me perturba. Olha, eu não vou fazer isso não. Eu não posso fazer, eu não sei fazer. Nunca é capaz de fazer nada, não sabe, não pode. Já conheço outro que fala assim, olha, vou fazer. Eu estou no melhor lugar que um homem e uma mulher podiam estar. Deus me deu o melhor lugar no mundo. Nem o rei da Inglaterra e nem os principados e potentados do mundo tem o lugar que eu tenho e que você tem. Está ouvindo, Cristiane? Eu tenho uma posição, eu tenho um lugar, estou agradecido, vivo num país de terceiro mundo, uma política das mais corruptas e nojentas do mundo, mas Deus fez eu nascer brasileiro para ser testemunha dele nesse país. E os que nasceram na China? Os que nasceram nos países fechados, Coreia do Norte, o Afeganistão é o país mais incrédulo do mundo.
Eu peguei a lista dele esses dias para ver. Mas Deus fez eu nascer num país que tinha liberdade de religião. Apesar que a índole do brasileiro é da pior que há. O brasileiro não tem identificação. O brasileiro é aquele que ele issa a vela de acordo com o vento. É isso. O brasileiro não tem personalidade. Os que têm, está aqui. Os que têm nasceram de novo. Lembre-se que ele era muito religioso, mas não conseguiu ir até o fim. Não ir até o fim com a mensagem. Ele podia participar, mas o resto não conseguiu aguentar. Eles conseguem tomar a cura e coisas assim, mas quando se trata de ser Deus e trazer esquilos à existência, é demasiado profundo para eles. Não pode ser. Era Judas. Seu espírito pode chegar até esse ponto, não consegue passar daí. Eles conseguem aceitar Moisés quando ele abriu o mar vermelho, e assim por diante. Mas quando se tratou de dizer aos outros que eles não deviam fazer isto, e aquilo, e aquele outro, ele faz de si mesmo um Deus. Moisés se coloca como Deus, nos comandando. Não conseguiam aceitar isso. Coré e os outros, por isso tiveram de ter uma organização, assim Deus os engoliu. Agora, faça a pergunta clássica. Por que Deus não afogou aquele camarada lá no mar, né? Coré, Datã, Abirã e todo o grupo. Deus tinha que ter um Coré para me empregar nessa manhã. Um Datã e um Abirã. Enquanto o Mar Vermelho estava aberto, eu fui ver lá, são 17 quilômetros de via aberta. Tem 17 quilômetros o Mar Vermelho. Andaram 17 quilômetros, poeira levantando dentro do mar. Aquele paredão de água. Aí Coré passa, saindo do jugo do Egito, pau nas costas, saiu tranquilo. Mas depois que passou o mar, agora ficou valente. Agora Moisés não serve mais para ele. Agora Moisés quer subjugar a gente. E Deus se enfadou tanto com eles que sepultou eles no deserto. Ele disse: o ministério de Jesus, quando ele estava curando os enfermos, ele era maravilhoso. Esse jovem profeta da Galileia, ora, ele faz com que os cegos vejam, até já ressuscitou os mortos. Temos 3 casos. Ele ressuscitou, na verdade, os mortos, mas um dia ele voltou-se e disse: vós, geração de víboras, limpai o exterior do prato, pareceis ser santos, mas o vosso interior não passais de cobras. Oh, quando aquela profecia surgiu, e condenando aquela organização, então mudou. Eles voltaram-se contra ele. E finalmente, ao rejeitá-lo, o crucificaram-no. Mas não se consegue matar o ministério. Não se consegue matar o ministério continua a viver. Consegue-se pôr o mensageiro a dormir, mas a mensagem não. Está certo? Ele continuou a viver. Crucificaram Jesus, 3 dias depois ele estava vivo.
rejeitaram o irmão Branham, colocaram para fora o mundo pentecostal, e enquanto o irmão Branham reunia multidões, o irmão Branham passava numa cidade, a cidade ficava incendiada por anos, enchia igrejas, lotava as igrejas, e ministro não era conhecido, passava a ser conhecido por causa do profeta. Maravilhoso. Os paralíticos andam, cegos veem, mudos falam, mortos são ressuscitados. Vamos trazer o William Branham aqui. Um dia o irmão Branham deu meia volta e começou a abrir a palavra. Aquele anjo que estava na ilha de Pátimo, que Jó achou que era um anjo, era um profeta, ele deu meia volta e começou a revelar a palavra. Aí o jogaram para fora. Quando o profeta foi lançado para fora, tinha alguém para receber a mensagem dele. William Branham está morto, William Branham está na glória, e irmão Branham foi tirado da terra. O irmão Branham não está mais em nosso meio, nós o veremos do outro lado. Mas você fez a mensagem dele calar? Você cessou a mensagem dele? Você matou a mensagem dele? O mundo pentecostal fez a mensagem cessar? O mundo religioso fez a mensagem ir para debaixo do tapete? Pôs a mensagem no sepulcro? A mensagem está tão boa e viva e poderosa nesta manhã, quando ele pregou naquele dia no seu tabernáculo. A mensagem está tão viva como nos dias do irmão Branham. O poder de Deus é tão presente como naqueles dias. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Esta mensagem vive nesta manhã, nesse grupinho de gente aqui. Aleluia! Ela está viva, ela é Cristo, ela vive através de ti. Agora, mensagem de adoção. Quando trazemos, eu parei bem aqui, quando trazemos os enfermos diante de nós, e acontece deles não serem curados, nós precisamos ter um jejum solene. Estão entendendo? Ter um jejum solene e nos ajuntar. Vocês creem que o irmão Branham é um profeta? Você crê que isso pode repetir nesse tabernáculo? A incredulidade não vai parar esse ministério. O profeta pregou: a incredulidade não pode vencer a palavra. E aqui estou lendo no texto áureo: quando trazemos enfermos diante de nós, e acontece deles não serem curados, nós precisamos ter um jejum solene e nos ajuntar. Vai aparecer política no meio. Há algo errado em algum lugar. Deus fez a promessa. Deus tem que estar agarrado naquela promessa. E Ele o fará. E ele fez um jejum, eles descobriram, eles deitaram sorte, e Acã confessou isto. E eles mataram a família de Acã. E tudo, queimaram os seus restos mortais, deixaram lá como um memorial. E Josué seguiu em frente com a batalha, tomando tudo sem nenhuma cicatriz ou ferida. Aí está você. Ô gente, vamos matar o Acã ou não vamos? Hein? Ô igreja, vamos matar esse Acã ou não vamos? Amém? Vamos matar esse Acã? Josué parou, jejuou com o povo, disse: aonde tiver a coisa errada aqui, vai manifestar. E Deus disse: vai lá na tenda de Acã para você ver o que ele fez. Vai ver a casa de Acã.
A Babilônia está lá dentro da casa de Acã. Crente da mensagem com a Babilônia dentro de casa, para com isso. Você vai enfiando gente dentro da sua casa, você nem sabe de onde veio. É mais um, é mais um, é mais um. E vai empilhando incrédulo lá dentro. Aí um dia o diabo te dá um mata-leão e você não escapa mais. Ouviu, irmão Francineide? Eu tenho que falar isso lá em Guarulhos, que tem uma casa em Guarulhos te falar como gosta de incrédulo, viu? Você vai consertar? Eu não sei, minha obrigação é falar. Na minha casa tem um incrédulo, só que está lá quietinho. É o quartinho dele, a vidinha dele. Tem esperança. Ele é amistoso, tem amizade com todo mundo, gosta da igreja, só parado. Certo dia, ele teve necessidade, um pequeno tempo, um tempo extra. Um dia apareceu algo diante de Josué, você agora a coisa pegou para valer. Ou o sol para, ou eu morro com o meu povo, porque o inimigo é forte e grande, e o tempo não é suficiente. Nós estamos com os braços e a espada na mão, só matando o inimigo. Mas eles tinham que parar para guardar a palavra às 6 horas da tarde. O pôr do sol terminava a guerra. E aí, olhou assim, a tarefa é grande. A nossa tarefa é grande. Mas se Josué parou o sol, se o William Brana parou a tempestade, o que essa igreja é capaz? Josué parou o sol, a lua no vale de Ajalon. O William Brana parou a tempestade por 4 dias. Ele desceu do monte e passou no posto de gasolina do irmão Evans. E o filho do irmão Evans disse, irmão Brana, nós temos aqui um serviço meteorológico que era uma nevasca de arrasar. Acabou, irmão Brana. De repente ela sumiu, o sol está brilhando. Eu estava contando para o irmão Brana a experiência que eu tinha vivido lá na montanha. O filho do irmão Evans. Ele disse, ele não falou. Não, eu só ouvi uma voz lá para mim parar, e eu mandei ela parar e ela parou. Mas ela vai voltar, viu? Ela vai vir. Tempestade que eu parei lá, que Deus parou lá, ela vai voltar. Deus parou muita tempestade por aqui. Na sua vida, na sua família, na minha vida, parou muita tempestade. Mas Ele vai me tirar daqui, para essa tempestade voltar. E quando eu voltar, ninguém vai sobreviver. Pois bem, certo dia ele teve a necessidade de um tempo extra. O sol estava se pondo e os homens não podiam lutar muito bem durante a noite. Josué, aquele grande guerreiro ungido de Deus, colocou ali na terra, como Efésios, para a nova igreja. Nova igreja possuindo a terra, tomando-a. Ele precisava de algum tempo, então ele disse, sol fique parado. Ele permaneceu quieto por cerca de 12 horas, até que ele tomou a terra. Ele está falando, a igreja velha, que saiu do deserto, agora era uma nova igreja. Vou repetir o texto, vou terminar, tenho 5 minutos para terminar. Diz assim, como Efésios, para a nova igreja, possuindo a terra, tomando-a, ele precisava de algum tempo, então ele disse, sol, fique parado. Ele permaneceu quieto por cerca de 12 horas, até que ele tomou a terra, bem? Disse, essa igreja não é do deserto, essa igreja não é aquela que rejeitou lá em Cádiz Barneia,
Essa igreja nasceu no deserto. Essa é uma nova igreja. Não é daqueles combatentes que morreram e estão separados de Deus, aqueles que olharam para Canaã e ficaram com medo de enfrentar a promessa que Deus tinha dado, porque estava cheio de demônios. Essa é uma nova igreja. Essa igreja atravessou o Jordão. Essa igreja comeu a Páscoa no dia 14 comigo. Essa igreja, ela está possuindo a terra. Nós estamos possuindo o céu. Nós estamos possuindo o arrebatamento. Nós estamos possuindo a ressurreição. E o inimigo tem que ser abatido. O inimigo tem que ser abatido. Sol para aí. Pegou a espada, lutou mais 12 horas, limpou a terra e a igreja marchou. Era uma nova igreja, a igreja nova. A mensagem caminhou, mas agora é uma igreja nova. Uma igreja que tem a abertura da palavra, uma igreja que tem os mistérios revelados, uma igreja que saiu do deserto, uma igreja que pode parar o sol, uma igreja que pode chamar os mortos, uma igreja que pode curar o canceroso, uma igreja que pode dar vista ao cego, uma igreja viva, poderosa, cheia do Espírito. Aleluia! Essa igreja está presente nesta manhã, nesse tabernáculo. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Fiquemos em pé, louvado seja o nome do Senhor, meu Deus.